Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma grande honra ter você aí para nos acompanhar neste canal. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, a minha recomendação é que você assista os outros vídeos, para que você fique bem informado dos assuntos que estamos a tratar nesse nosso canal, nesses nossos encontros. Hoje vamos começar o nosso 28º encontro. E você deve saber o que já tratamos. É muito importante você saber aquilo que já discorremos, que explicamos, que trazemos nos encontros anteriores, porque cada encontro confirma e amplia e dá seguimento aos encontros anteriores. E nesse 28º encontro, evidentemente, será uma sequência dos encontros passados. E é bom você estar inteirado, se não assistiu, recomendo para que você assista. Senão você pode ficar até chateado com aquilo que nós vamos trazer hoje. Nós temos provado pela Bíblia, eu tenho a Bíblia, hoje nós, de uma forma muito especial, vamos ler muito a Bíblia e até recomendo você, se você ainda não buscou uma Bíblia, que você o faça aí. Acompanhe-nos hoje, porque de uma forma especial, além dos outros dias, sempre foram especiais a leitura da Bíblia para nos acompanhar nos estudos. A minha recomendação para você foi assim, mas hoje é mais do que os outros dias, porque hoje é o ápice daquilo que nós encontramos de informações de importância para nós do que está no Apocalipse. O Apocalipse vai trabalhando a respeito dos dois exércitos. O exército de Satanás, que envolve todos os poderes seculares e poderes do mundo que estarão se unindo no tempo do fim, para fazer cumprir o que está em Apocalipse 13, verso 8, e o exército de Deus. Temos falado isso, o Apocalipse evidencia isso, e por isso estamos batendo e repetindo essa tecla aí, esse sinal, esse assunto. E hoje nós vamos então falar qual é o sinal que vai identificar um e outro, os que pertencem a Deus e os que pertencem ao exército do inimigo. A propósito, na Bíblia nós encontramos o termo sinal e o termo selo. Lá, os que vão receber o selo de Deus, lá em Apocalipse capítulo 7, ali o termo usado é selo. E os que vão receber o sinal da besta, o termo usado ali é sinal. Mas por que eu estou dizendo esses dois termos aqui, sinal e selo? Porque realmente, em Apocalipse 7, os que pertencem a Deus é selo, e no capítulo 13, os que pertencem ao exército de Satanás é sinal. Mas acontece que Romanos 4, verso 11, a primeira parte, diz que sinal e selo são palavras sinônimas. E por que esse diferencial então no Apocalipse? Porque realmente há uma mensagem por detrás nessa diferença de linguagem. Porque os que vão ser marcados por Deus, agora no tempo do fim, eles serão marcados com uma marca de proteção. Aí se usa o termo selo, porque tem a ver com uma marca de proteção. E aqueles que vão ser marcados com o sinal da besta, diz respeito apenas uma marca de identificação. É por isso que é colocado esse diferencial dos que serão selados por Deus e aqueles que receberão o sinal da besta. Um é apenas o sinal, que identifica aquele grupo e é o grupo dos perdidos. E o outro é o povo selado. A Bíblia fala que Deus conhece os que lhe pertencem. E a esses Deus sela. Então hoje nós vamos analisar pela Bíblia que selo que é este. Muitas pessoas dizem, bem, eu já sei que selo que é este, porque em Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Vamos ver lá, em Efésios capítulo 4, para começarmos, quando eles dizem que já sabem que selo que é esse, eles estão fazendo uma referência justamente ao que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos folhear muito a Bíblia, então se prepare. Diz assim, que nós, verso 31, diz assim, o verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que nós,
que somos cristãos, todos que já aceitaram Jesus e tomaram a sua decisão ao lado de Jesus, aqui em Efésios 4, verso 30, mas existem outros textos também, esses já foram selados, foram selados para a salvação, para a eternidade. E lá em Apocalipse, no capítulo 2, fala que nós devemos viver de tal modo para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Ao aceitar Jesus como ladrão na cruz lá, que morreu ao lado de Jesus, esse daí já foi selado, Jesus garantiu a sua salvação. Isso que Paulo está dizendo. Acontece que muitas pessoas pegam esse verso do Apocalipse, aqui de Efésios, e transportam isso para o Apocalipse e acham que quando fala ali dos servos de Deus serem selados, dizem que é isso que Paulo falou. Mas uma coisa é que o selo apontado por Paulo aqui em Efésios trata-se do Espírito Santo. Isso realmente sela e garante a pessoa para a vida eterna. Só que o que o Apocalipse apresenta é algo um pouco diferente. E nós vamos ler então o assunto do selamento lá em Apocalipse 4, Apocalipse 7. E você vai ver que é algo um pouco diferente. Diz assim, capítulo 7, verso 1, Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 pontos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Enfim, aqui, na verdade, faz uma referência a um acontecimento do tempo do fim. E os 4 pontos cardeais é conforme Jesus havia dito lá em Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em outras palavras, Deus, antes de permitir uma destruição global, antes que ele volte nas nuvens do céu, a Bíblia fala que ele vai conscientizar todas as pessoas através dos seus servos, através dos seus ministros aqui na terra, os que são cristãos, os verdadeiros cristãos, eles sairão em todos os lugares mostrando a verdade para as pessoas. A verdade a respeito do evangelho eterno que salva e a verdade a respeito do selo de Deus, que Deus traz para selar aqueles que deverão estar preparados para recebê-lo nas nuvens do céu. E então nós temos aqui uma referência para algo que já diz respeito àqueles que já são selados. Porque fala que o selo que traz aqui é sobre os servos de Deus, aqueles que já são servos de Deus. E se já são servos de Deus, já estão servindo a Deus, representa que já são cristãos. Então, ele é algo que acontece no tempo do fim. Cristãos que já têm o selo, que é o Espírito Santo, e esses têm uma obra a realizar. E diz respeito ao tempo do fim, porque é uma menção da mensagem que é pregada no mundo todo. Então, vou ler de novo e dar sequência no verso 2. Diz assim, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 pontos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E agora o verso 3 conclui. E ele disse, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, conforme eu disse aqui, esses que serão selados, de acordo com o Apocalipse, no tempo do fim, já são servos de Deus. Então, ele é algo um pouco diferente, esse selamento. Ele acontece no tempo do fim com um povo exclusivo para o tempo do fim. Porque todo cristão, desde o momento que aceitou Jesus, ele já recebeu o selo de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Mas esse selamento que ocorre no tempo do fim é algo um pouco diferente. Ele já é aplicado àqueles que já servem a Deus, que já têm o Espírito Santo. E ele é impregnado na fronte. Aqui falou que seja colocado na fronte dos servos de Deus. Então vamos analisar esse texto aqui, que é de âmbito global e que acontece agora no tempo do fim. Aqui, na verdade, a Bíblia já nos dá uma dica do que vem a ser esse selo, esse sinal de proteção, essa marca de proteção da parte de Deus
para que os seus possam serem protegidos quando as 7 últimas pragas, depois que a porta da graça se fechar, e as 7 últimas pragas estiverem caindo sobre os ímpios, sobre os perdidos. Mas que dica que o texto aqui nos dá, que faz referência ao selo de Deus. Aqui fala que esse anjo trazia consigo o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. Ele trazia esse selo, o selo do Deus vivo. Você sabia que 70% do que está no Apocalipse não está necessariamente explicado no Apocalipse? Você encontra as chaves para entender esses emblemas, esses símbolos do Apocalipse. 70% dele está no Novo Testamento e no Velho Testamento. É como se Deus forçasse-nos, ao estudarmos a profecia, a estudarmos toda a Bíblia. O Apocalipse confirma, completa e fecha toda a Bíblia. Então, no Apocalipse, se encontra toda a Bíblia ali, numa linguagem simbólica, e se você quiser entender realmente as figuras apontadas no Apocalipse, você é obrigado, assim como toda a Bíblia, a buscar a chave em outros textos da Bíblia. É por isso que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 ao 20, não apenas aquele que recebeu as profecias, mas aquele que vai estudar a profecia, nenhuma profecia, então, é de particular interpretação, tanto para o que recebeu, não é da sua própria mente, como aquele que vai entender a profecia, que vai estudar para entender a profecia. Então, não é ele que Deus não dá direito para o homem especular. As chaves do que Deus diz, das linguagens simbólicas, você encontra no restante da Bíblia. Se não está no contexto próximo, está nos contextos mais distantes, mesmo em outros capítulos do mesmo livro ou em outros livros da Bíblia, desde o primeiro até o último, a Bíblia se completa, a Bíblia se complementa, e é assim que estuda a Bíblia. Isaías 28, verso 10, verso 13, deixa bem claro que a palavra do Senhor será um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, um texto comparando com outro contexto. Enfim, Deus dá a própria orientação como você vai estudar, Deus dá a própria chave e Deus dá todas as dicas, e é por isso que a Bíblia é um livro de informação e é um livro de luz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Então, nós temos aqui uma orientação, uma dica do que vem a ser o selo de Deus do Apocalipse. Além de você ter o Espírito Santo, que é necessário, você é um servo de Deus por isso, porque você tem o Espírito Santo, e é por isso que você é um servo de Deus. E a Bíblia fala, aos servos de Deus, esses receberão um selo. E o anjo aqui do tempo do fim traz esse selo. E a conotação, a dica aqui é que ele tem o selo do Deus vivo. Jeremias 10, verso 10, vamos ver o que é o termo, a frase que significa, Deus vivo. Jeremias 10, verso 10, diz assim. Vamos ler até o versículo 12, para completar o assunto. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Veja, a frase foi usada aqui. Agora vai fazer um levantamento sobre esse Deus. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. É um Deus tremendo, poderoso. E o verso 11 continua: assim lhes direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Então, os deuses que os homens fabricaram, criaram, esses deixarão de existir. E finalmente o verso 12: o Senhor fez a terra e pelo seu poder estabeleceu o mundo. Por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. E assim continua. Não só aqui, mas eu só estou tomando como exemplo. Em outros textos, quando fala a frase o Deus vivo, faz uma referência dele, discriminando ele dos demais, porque ele é o único Criador. E aqui nós temos uma dica do que é aquele anjo do Apocalipse 7 que traz consigo o selo do Deus vivo para que seja colocado na testa dos servos de Deus, aqueles que fazem parte do povo de Deus, o exército de Deus no tempo do fim. Então, é um Deus, a dica que diz, que a Bíblia diz, é que é o Deus Criador.
tem alguma coisa a ver, né? Que aponta para Deus como sendo o Criador. Existe alguma coisa na Bíblia que pode se relacionar com a sua soberania, com a sua majestade, com a sua realeza, que faz com que ele seja apontado como o Criador? Vamos ver lá em Êxodo capítulo 20, ali fala sobre os 10 mandamentos. Nós vamos provar o que vamos falar aqui. Então não se precipite em se aborrecer, quem sabe, né? Você pode se aborrecer porque não está acostumado a analisar as coisas conforme nós estamos tratando aqui, mas será provado tudo aquilo que vamos tratar. Então fique conosco até o final e você ficará esclarecido. Mas vamos ver o que diz aqui em Êxodo capítulo 20, sobre o decálogo, os 10 mandamentos, o quarto mandamento. E de todos os 10 mandamentos, esse mandamento, o quarto mandamento, define algo que torna os 10 mandamentos especial. Vamos ver aqui. Êxodo 20, verso 8, do verso 8 ao 11, diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós vamos voltar aqui nesse mandamento, este quarto mandamento, porque ele é a base do que nós vamos analisar a partir de agora. Nós estamos falando sobre o selo que vai ser colocado na testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Então, antes que caiam as pragas, antes que as portas da graça se fechem, e isso já está prestes a acontecer, Jesus já está às portas, mas antes que isso aconteça, há uma obra especial. O Apocalipse 18, verso 1 fala que esse quarto anjo ali apresentado no capítulo 7 de Apocalipse diz respeito ao anjo que iluminou toda a terra com a sua glória, com uma luz para fazer o convite final para que o povo, para aqueles que fazem parte do povo de Deus, que estão em todas as partes do mundo, em todos os lugares, participando de várias comunidades aí, mas conforme Jesus falou, eu tenho muitas ovelhas que não estão aqui no meu aprisco, que são do aprisco dele, mas não estão com ele. Mas esta voz final, o convite final de Apocalipse 18, principalmente o verso 4, com base na luz do que... capítulo 18, verso 4, com base na luz do que está lá no verso 1, esses ouvirão o chamado de Deus para sair da grande Babilônia, da grande cidade que é dedicada e é submetida à autoridade do papado. Que o papado está ali orquestrando essa cidade. Temos falado isso no encontro anterior, né? Que a Babilônia antiga foi um protótipo da grande Babilônia espiritual descrita no Apocalipse. A grande cidade que agora é a nível global, né? Que é o papado que está no comando e tudo é em homenagem a ele e é para ele. E as cidades, então, estão debaixo do juízo, estão debaixo da condenação de Deus. Deus faz um veemente apelo para o seu povo que ainda está iludido, ainda que está enganado, estão espalhados em todos os pontos da terra. O Espírito Santo está chamando esses para que saiam da grande Babilônia. Então é importante nós sabermos aqui que este quarto mandamento, ele faz uma referência aos que serão selados. E ele tem a ver com o selo e você vai entender por quê. Veja só o que diz lá em Ezequiel. Guarde o seu dedo aí no capítulo 20 de Êxodo. Nós vamos voltar a este quarto mandamento, mas vamos agora abrir Ezequiel capítulo 20. Capítulo 20, o versículo 12. Diz assim: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Por que que Deus está fazendo uma referência a eles, ao povo de Israel? Porque aqui no capítulo 20, a referência é que uma explicação, e você encontra lá em 2 Crônicas também este fato. Deus explica no histórico de Israel que, entre outros pecados que eles praticavam, a idolatria,
a mistura contra os povos, o pecado que mais foi a gota d'água para Deus, para que eles fossem levados cativos para a Babilônia, foi a transgressão do Santo Sábado. Né? Deus não toma por inocente aqueles que violam o dia que ele separou como sagrado. Marque lá no quarto mandamento, em Êxodo 20, nós vamos voltar lá. Mas estamos usando aqui o capítulo 20 de Ezequiel apenas para explicar. Lê ali o capítulo 20, a hora que você tiver tempo, de Ezequiel, mas existem outros textos da história de Israel que provam que o motivo que aborreceu mais a Deus, a ponto dele deixar o seu povo ser levado cativo para a Babilônia, foi a franca transgressão ao quarto mandamento, a guarda do sábado. E esse capítulo do 20 fala isso. Deus está explicando por que eles foram levados cativos, seriam levados cativos para a Babilônia, e aqui ele explica porque transgredia o sábado. É um sinal que Deus deu para ele, para identificar ele com o seu povo. E no caso era o povo de Israel. Aqui vemos o verso 12. O verso 20 também diz assim, Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, tanto ali no verso 12 como aqui, Deus repetiu, olha, eu deixei o sábado como um sinal, ou seja, ele era o que mostrava que vocês eram diferentes dos outros povos. E por que Deus falou que o sábado era um sinal que fazia a distinção? Porque todos os outros povos guardavam o domingo em homenagem ao Deus Sol. Porque desde o princípio, Satanás, na sua obra de contrafação, ele separou para os mundanos, para os ímpios, para aqueles que são religiosos, mas vivem uma religião de contrafação, uma religião pagã, no caso, adoram vários deuses. Eles tinham, no caso ali, o sol como o deus principal que eles adoravam. E até hoje, no paganismo em geral, o sol é o deus principal, porque traz luz, calor e mantém a vida na terra, e para eles é a divindade que mantém a vida na terra. E assim, então, eles dedicaram o primeiro dia da semana, os pagãos remotos, desde o princípio, dedicaram ao dia do sol. É uma marca do paganismo. E isso nós vamos ver no próximo encontro. Nós vamos falar sobre o sinal da besta e você deve, com base na Bíblia, acompanhar o nosso estudo para entender bem isso. Então é um assunto de vida e morte eterna. Então você não pode deixar pela metade os nossos assuntos aqui, principalmente agora. O fato é que Deus então está falando com o povo de Israel aqui, nesse contexto, como sendo um sinal com ele e eles, porque eles sofreram, foram expulsos de Canaã e foram levados para a Babilônia, porque eles viraram as costas ao sinal de Deus que identificava, que separava, que mostrava uma distinção dele com os demais povos. Os demais povos guardando o domingo, lá naqueles dias, em homenagem a Baal, a Astarote e a todos os deuses que eles adoravam. E aqui, o povo de Israel guardava o sábado. Era um sinal de identificação. E é por isso que Deus falou, é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, eu separo vocês dos demais povos da terra. Vamos ver lá agora em Gênesis, capítulo... Não, vamos voltar em Êxodo, capítulo 31. Capítulo 31, o verso 12. 11 e 12, diz assim. Não, Êxodo 31, verso 12 e 13 diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá, certamente, veja a enfática aqui, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Novamente aqui é um dia que, por guardar esse dia, o sábado, distinguia eles, o povo de Israel, dos demais povos que guardavam o domingo. Então, Deus queria manter o seu povo separado dos outros. O verso 14. Portanto, guardareis os meus sábados, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá.
pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. O verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Interessante. Então, Deus repete em dizer na Bíblia, é um sinal de santificação, é um sinal de separação, é um sinal de distinção dos outros povos. E quando ele fala isso, ele se arremete à criação. Ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, confira aí, acabei de ler, Êxodo 31, o verso 12, o verso 13, o verso 17. Então, é um sinal que distingue dos demais povos e faz uma referência à criação. Então, Deus não está falando que é um sinal para o povo de Israel, exclusivo para o povo judeu ali, porque muitos, para fugirem da guarda do sábado, hoje em dia, abrem a Bíblia e, usando o texto fora do contexto, leem a Bíblia e provam como eles leem, eles provam, mas fugindo do contexto. E nós pretendemos, nesse encontro aqui hoje, no encontro que vem, quando falarmos sobre o sinal da besta, e em alguns outros encontros, quando nos aprofundarmos um pouco mais na teologia desses assuntos, sobre a guarda do sábado, a guarda do domingo, porque a nossa pretensão é esclarecer bastante a respeito disso. Então nós vamos provar realmente que não há base nenhuma, bíblica, dessas pessoas que querem fugir da lei de Deus, de guardar a lei de Deus, e dizer que era o sábado dos judeus. E eles, nessa pretensão de fugir da obediência à lei de Deus, eles inventam inúmeros argumentos que não têm nenhum apoio da Bíblia. E aqui está um deles, dizer que era um dia que Deus estabeleceu com os judeus, porque não analisam conforme nós estamos analisando aqui. Quando Deus disse entre mim e vós, ao povo de Israel, era para fazer a distinção já naqueles tempos, naqueles dias. Mas eles deixam de analisar que o próprio Deus está fazendo uma referência ao sábado da criação. Lá na criação, em Gênesis 2, dos versos 1 ao 3, Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, ele não estava pensando, olha, eu vou guardar o sábado aqui, ali em Gênesis 2, 1 ao 3, eu vou separar o sábado e vou deixar o sábado distinto, porque lá na frente, lá 2000 e poucos anos lá na frente, eu vou fazer Abraão, eu vou criar Abraão, e de Abraão depois, não sei quantos anos para frente, vai vir Moisés, depois vai vir o povo de Israel, e depois eu vou deixar um período, porque eu quero ensinar uma lei, uma salvação pelas obras. Porque depois desse período com o povo de Israel, lá na frente, aí eu vou ensinar uma salvação pela graça. Isso não é evangelho eterno, isso não é bíblico. Deus não tem nada a ver esse tipo de doutrina que se prega por aí. O sábado que Deus defende de ponta a ponta, ele é sagrado e Deus sempre o arremete para a criação, para o momento em que ele, depois que colocou o casal, ou seja, estabeleceu a família lá no Jardim do Éden, ainda no ambiente perfeito, sem pecado, aí nesse mesmo ambiente perfeito, sem pecado, Deus estabeleceu o 7º dia da criação. Gênesis 2, dos versos 1 ao 3. A Bíblia fala, se não me falha a memória, Isaías capítulo 21, tem o verso aí, no capítulo 21, deixa eu ver se eu acho. Deixe-me ver se eu acho, o correto. Isaías capítulo 21, se não é esse texto, eu posso verificar para você o 28. Capítulo 21 ou 28 de Isaías, acho que é o capítulo 28 mesmo. Tem um verso que diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ora, isso também não precisava nem procurar na Bíblia, porque Deus é o Altíssimo que não vai se cansar, de maneira nenhuma. E por que diz ali, então, já que ele não se cansa e nem se fadiga, por que a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, ali diz que Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Eu não achei o texto que fala que Deus não se cansa nem se fadiga, mas está ali no livro de Isaías. Por que ali, então, fala que Deus descansou, se ele não se cansa nem se fadiga?
é da mesma forma que ele criou todas as coisas ainda no mundo perfeito, lá no Éden. Tudo que ele fez, e a Bíblia dizia que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. E ao fazer a sua obra-prima máxima aqui na Terra, que é o homem e a mulher, a Bíblia define como sendo muito bom. Então, tudo que Deus fez foi para o homem. Foi especialmente para que o homem gozasse da felicidade. E ele explicou como que funciona. Tendo feito, ele explicou, 6 dias trabalharás. Significa que se ele disse isso no seu mandamento ali do Decálogo, 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, ele está explicando por que ele fez o mundo em 6 dias. Ele fez para dar exemplo, porque Deus sempre, tendo o homem como obra-prima das suas mãos, sempre ele deu exemplo, assim como o Pai, em relação ao seu filho aqui na terra, ele dá o exemplo, além da instrução teórica, ele dá o exemplo prático. Então Deus, para dar exemplo, ele criou as coisas em 6 dias, ali na prática ele ensinou o homem, e depois ele passou essa informação para o homem. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, ali na criação, ele descansou no sábado, porque ele deu exemplo. 6 dias trabalhou, criando todas as coisas, descansou no sábado, mesmo sem se cansar, mas para ser exemplo ele fez isso, abençoou, em outras palavras, ele deu uma bênção especial, ele separou numa bênção exclusiva e em especial, assim como a seres humanos, ele ama todos os seres humanos, ele tem uma bênção para todos os seres humanos, mas há aqueles que recebem uma bênção especial. E não adianta dizer que se Deus conferiu para algo uma bênção especial, não adianta dizer que tudo é igual, tudo é abençoado do mesmo tamanho. Quando a Bíblia faz uma bênção especial, e assim o sábado recebeu essa bênção especial. E também Deus santificou. Gênesis 2, verso 3. Deus descansou, abençoou e santificou. A palavra santificar significa que ele tomou para si. Ele separou de uma forma especial. E é por isso que você vai ver sempre na Bíblia Deus falando para o povo de Israel para que guardem o sábado como sinal e faz referência à criação. De forma que não tem lógica nenhuma dizer que o sábado era para os judeus. Quando Jesus falou em São Marcos capítulo 2, verso 27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, Jesus estava conflitando com a ideia de como se guardar o sábado. Porque o problema não era quanto ao dia de se guardar, mas como guardar. E Jesus, que é o Criador, que todas as coisas foram feitas por ele, diz a Bíblia, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o sábado foi feito lá na criação. E Deus Jesus no caso, tinha competência suficiente para corrigir os homens nos desvios teológicos com respeito à guarda do sábado. Então Deus deixou o sábado para que fosse uma bênção, uma alegria lá no Jardim do Éden, no paraíso. Mas o que os judeus, inspirados por Satanás, evidentemente, sem dúvida, Satanás usou eles para acrescentarem regras, acrescentarem leis, fardos sobre a lei de Deus. E é por isso que Jesus veio aqui na terra para corrigir esses acréscimos à lei de Deus. Vamos ver aqui Isaías, no capítulo 21. Isaías 42, verso 21. Vamos ver. Isaías é uma profecia a respeito da obra de Jesus aqui, quando ele viesse a esse mundo. Isaías 42, verso 21. A profecia a respeito da missão de Jesus diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, havia um problema no tempo em que ele veio a este mundo. As tradições humanas estavam sufocando a lei gloriosa, a lei agradável de Deus. Tudo aquilo que era para o bem do homem, estabelecido lá no Éden, e que Deus procurou manter para o povo de Israel, era algo agradável. Veja lá a questão do sábado, já estamos em Isaías, veja lá no capítulo 58. Capítulo 58, verso 12.
diz assim, não, 58, verso 13, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, veja como temos que chamar o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor. Quando foi isso? Lá no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. E conforme nós lemos lá em Isaías 42, verso 21, essa visão de que o sábado e de que a lei de Deus é agradável, é deleitosa, a palavra deleite aqui, no caso sobre o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, a palavra, a raiz aqui da palavra hebraica, diz respeito a suave, a agradável. Se chamardes o sábado, em outras palavras, de algo agradável, de algo suave, de uma bênção, né? Algo realmente precioso. Então, o que continua o texto aqui? O verso 13 de Isaías 58. Então, digno de honra, e chamar de digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Em outras palavras, você vai honrar a Deus obedecendo Ele na separação desse dia, reconhecendo esse dia como pertencendo a Deus. Não é para eu buscar os meus próprios interesses, e eu tenho que me deleitar nisso. Eu tenho, assim como uma oração que eu faço. Na hora que eu estou orando, eu tenho que esquecer de todas as coisas e me dedicar apenas àquele momento da oração a Deus. E é nesse sentido que Jesus falou: quando orares, entre no teu quarto e feche a porta e a sós com Deus, fale com Ele, Ele te ouvirá. Haverá uma comunhão, haverá uma santificação, porque você com Deus na oração está ali se aproximando dele através deste ato. O sábado tem esta mesma conotação. É você deixar de buscar as tuas próprias palavras, os teus próprios interesses, os teus próprios afazeres, e você deve aprender a se deleitar. Afinal de contas, se você está se preparando para se encontrar com Jesus, você está se santificando nesse preparo, significa que isso aqui é um protótipo da eternidade, porque você vai viver eternamente com Jesus nas mansões celestiais, na eternidade, e você tem que aprender a desenvolver o hábito dessa comunhão, de se separar do mundo e dos interesses materiais, dos teus próprios interesses, e Deus deixou esse dia justamente para que você desenvolva este momento de aproximação com Ele. É por isso que é um sinal de santificação. E você não pode achar isso como sendo algo terrível. Senão, como que você pode se preparar para viver eternamente com Ele? E aqui nós vemos, se chamares de deleitoso o santo sábado, o santo dia do Senhor, o que vai acontecer então? Na conclusão aqui de Isaías, capítulo 58, verso 14, diz assim: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Os altos da terra, a terra prometida, a eternidade com Deus. Em outras palavras, nós iremos nos deliciar das maiores maravilhas, iremos para o céu com Cristo. A primeira indicação aqui da eternidade com Deus é a nossa morada com Ele no céu. E os altos de Jacó, as promessas feitas a Jacó, está aqui embutida nessas palavras. Nós teremos o mesmo privilégio. Então, tudo isso, uma reportagem ao sábado. E é deleitoso desde a criação. Foi feito lá no paraíso. Por que então falar que isso é para o povo judeu e era um dia de peso que deveria ser abolido, e Jesus veio e aboliu mesmo porque era algo contrário ao coração de Deus? Isso é um sacrilégio, E só Satanás mesmo para colocar na cabeça das pessoas algo contra uma lei tão agradável, que é uma lei que separa você do mundo e mantém você de uma forma especial em comunhão com Deus. Só Satanás para criar homens, para fazer os homens defenderem esse tipo de conceito contra uma lei tão preciosa aos olhos de Deus. É tão preciosa que é o que mais ele toca na Bíblia, a respeito dessa parte do Decálogo. Vamos ver lá em São Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. O problema de Jesus não era, então, sobre
o sábado em si, mas como guardar o sábado. Porque eles, entre tantas e tantas partes dos ensinos de Deus, eles resolveram mexer, eles resolveram acrescentar e colocar os seus conceitos para poder proteger a lei de Deus. Mas aquilo é uma imitação do que Caim fez. E nós tratamos desse assunto no encontro passado. Transformaram a verdade de Deus com um propósito de defender, de um propósito de agradar a Deus. No entanto, sem o perceberem, e depois aquilo se tornou mais maduro no coração deles, eles haviam se tornado inimigos de Deus. Porque não se pode acrescentar ou diminuir o que diz o Senhor, os seus ensinos, os seus estatutos, os seus mandamentos. Então vamos ver aqui em Mateus 15 um exemplo do que a Bíblia fala do nosso problema. 15 do verso 1 em diante. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Veja, aqui já está explicando qual que era o problema. Era a tradição dos anciãos, não era o mandamento de Deus. Pois não lavam as mãos quando comem. E ele, porém, lhes respondeu, verso 3, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E aqui ele cita o quarto mandamento. Porque Deus ordenou, o quinto mandamento, né? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. O verso 5, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderíeis aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E aqui ele continua dizendo, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, verso 8, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Enfim, aqui Jesus é um caso que feria da atividade nesse momento com o povo de Israel. Ali, um caso que Jesus enfrentou com respeito ao momento da refeição. Jesus se aproximou ali deles para uma refeição e ele não era uma questão de falta de higiene, mas era uma questão cerimonial que eles faziam questão de comemorar ali ou de realizar. Eles molhavam as pontas do dedo numa tigela com uma quantidade de água e se não havia água na hora, aquele gesto tinha que ser feito de qualquer jeito, mesmo no local, um recipiente seco, como se estivesse molhando as pontas dos dedos e fazia o gesto mais ou menos assim, com as águas, para que ela escorresse sobre as mãos. Aqui eu estou explicando o que é o texto. E a água dos dedos que eles haviam molhado escorria pela palma da mão, escorria pelos braços, e eles repetiam isso 3 vezes. Era um símbolo de que eles tinham as mãos limpas e podiam receber aquela dádiva do céu. Aquilo eles que criaram. E eles cobraram de Jesus, porque Jesus não estava praticando esse cerimonial. E Jesus então devolveu para eles. Mas aqui a devolução de Jesus se reporta a toda a atividade deles com base na tradição que eles defendiam, que eles atrapalhavam a obra de Jesus com essas tradições, que eles insistiam para com Jesus nessas tradições. Tudo que eles criaram, tudo que estava no Talmud, procurem no Talmud que você vai encontrar coisas disso para pior, que eles perturbavam a obra de Jesus para que Jesus obedecesse. E Jesus devolveu a eles dizendo, a tradição de vocês invalida os mandamentos de Deus. Então Jesus não estava aqui falando no caso do sábado, quando ele discorria contra eles, não estava falando contra o dia do sábado, mas contra o mandamento que eles haviam acrescentado ao sábado do Senhor, que era um dia de deleite, né? E Deus deixou como sinal para distinguir o dele dos deles, ou de Satanás, ou dos outros povos. Veja, então, aqui, esse texto aqui de Mateus capítulo 15, o Apocalipse, ele termina, o capítulo 22, depois que várias vezes repete na Bíblia isso, Deus enfeixa as Escrituras Sagradas dizendo assim, capítulo 22, verso 18,
Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, tanto tirar como acrescentar, era esse o problema que Deus enfrentou com os homens, e é esse o problema que Deus enfrenta com os homens. Eles não aceitam o assim diz o Senhor, e no tempo de Jesus era a mesma coisa. Eles não aceitavam a palavra de Deus e, por mais simples, por mais clara que fosse, eles queriam colocar as suas tradições, as suas especulações, os seus acréscimos, queria encurtar aqui, queria podar ali, e Jesus tinha dificuldade. E se é para dizer que Jesus combateu uma lei aqui, e combateu o assunto do sábado, se é para colocar as coisas desse jeito, eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, com toda certeza, com base na palavra de Deus, que Jesus não estava conflitando contra o sábado de Deus, o próprio sábado que Jesus, que é Deus, havia estabelecido desde o início da criação deste mundo. Jesus estava conflitando contra o sábado dos judeus, que era o sábado das tradições, os sábados do não pode isso, não pode aquilo, não pode levantar, não pode sentar, não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda. Se você for hoje em Jerusalém, há pontos ali que são mais ortodoxos, que se você for pegar um apartamento do segundo, terceiro andar, qualquer elevador ali, aos sábados, eles param em todos os andares, para não ter alguém para apertar o botão, porque para eles isso seria pecado, né? Você entrar no elevador e ir a um apartamento ali onde você mora, vamos supor, ou visitar alguém ali em Jerusalém, no dia de sábado, se você apertar o botão ali, você está transgredindo, é como se fosse uma transgressão. Quando Deus estabeleceu o sábado, Jesus, para destruir essas tradições, estava explicando: o sábado foi feito por causa do homem. E você pergunta então: Senhor, foi feito aonde? Lá no Êxodo? Os próprios textos do Velho Testamento, quase que na sua totalidade, fazem referência ao sábado da criação. E Jesus é o Senhor do sábado porque foi Ele que criou o sábado. Ele não estava fazendo nenhuma alteração. E veja o que diz lá em Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. É muito claro a Bíblia, né? E só pessoas realmente que são instrumento de Satanás, como eram aqueles judeus que colocavam fardo em cima da lei de Deus para fazer com que a lei de Deus fosse profanada, para fazer com que a lei de Deus fosse adulterada e que o povo se desviasse dos caminhos de Deus. Então só pessoas com aquela mesma índole, com aquela mesma pecaminosidade daqueles judeus ao tempo de Cristo, é que ensinam ao contrário, mas a Bíblia é clara. Veja o que Jesus falou ainda com aquele grupo de pessoas que achavam que Jesus, por estar ensinando coisas contrárias àquilo que eles defendiam nas suas tradições, Jesus então era tido como sendo um transgressor da lei. Mas diz assim: não penseis, isso é Mateus 5, verso 17 até o verso 20. Vamos ler dos versos 17 ao verso 20. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Alguns usam aquele texto lá. A lei e os profetas duraram até Jesus, no caso, né? Há um texto que fala assim: a lei e os profetas duraram até Jesus, ou até João, no caso João Batista. Então, eles ficam felizes, está vendo? A Bíblia está dizendo que a lei e os profetas duraram até João, o tempo de Cristo ali. E Jesus veio e aboliu tudo aquilo ali. Mas, veja, Jesus está dizendo: não penseis, em outras palavras. Quando ele disse isso, não penseis, ele está dizendo que é pecado pensar. Porque contrariar o que Jesus ordenou é pecado. Então ele fala: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado, eu mantenho, né? Não penseis que eu vim abolir. Então, as pessoas estão ensinando, movidas por Satanás, o contrário, fazendo as pessoas a se desviarem dos ensinos de Cristo. E continua o verso 17.
Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Cumprir significa você viver aquilo, né? Como eu falei do exemplo que Deus deu ali na criação. Porque em verdade vos digo, verso 18, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele que, porém, os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É uma parte aqui quase contextual ali do que ali está em Apocalipse, capítulo 22, que lemos no encerramento ali do Apocalipse. Aquele que diminuir ou aquele que acrescentar, então Deus vai diminuir a sua parte da árvore da vida ou vai acrescentar os flagelos descritos na profecia. Então a palavra de Deus está para ser obedecida, não é para ser movida conforme as tradições dos homens. E Jesus falou, até que o céu e a terra passe, nem um J ou um I, nem uma letra ou um acento, nada da lei será omitido. O céu que hoje existe é o mesmo céu que existia naqueles dias. A terra que hoje pisamos e andamos por ela é a mesma terra que existia naqueles dias. E aqui Jesus deixou bem claro, fazendo um ataque àquela atitude daqueles fariseus que procuravam, movidos por Satanás, acrescentar e colocar fardo sobre a lei de Deus. E aqui então Jesus diz, até que o céu e a terra passe, nada será omitido. Agora, por que será omitido quando vier a nova terra? Será omitido a lei que fala, não cobiçarás, vai deixar de existir. Será omitido a lei que fala, não desonrará pai e mãe, vai deixar de existir. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falsos testemunhos, não fazer imagem de escultura. Todas as partes do decálogo deixará de existir. Mas Jesus falou, até que o céu e a terra passe, nem um J ou letra, qualquer coisa, nenhum acento deixará de existir. De forma que quando o céu e a terra passar, aí sim deixará de existir essas partes do decálogo. Por quê? Porque lá no céu ninguém será propenso a praticar esses pecados que hoje é normal para nós. Cobiçar, matar, roubar, adulterar e assim por diante. Aquilo que está lá no decálogo. Mas e a questão do sábado? Será que o assunto do sábado deixará de existir? Isaías capítulo 66, vamos ver. Isaías 66, verso 22. Diz assim, a respeito do novo céu e a nova terra que será feito depois que os salvos forem viver com Deus na eternidade. Diz assim, o verso 22 de Isaías 66 e depois o verso 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, aqui está falando de uma lua a outra lua, e de um sábado a outro sábado. Quando fala de uma lua a outra lua, está fazendo uma referência desde do início do mês até o final do mês. Então faz uma referência a todos os meses e todos os sábados. Então aqui, sempre, por toda a eternidade, virá toda a carne me adorar. Se Deus já tinha planos, e a referência aqui é aquele sábado da criação, e ele até fala, o novo céu e uma nova terra que hei de fazer. Ele trará de novo o assunto do sábado na eternidade. E ele está dizendo que toda a carne irá adorar a Deus, e o sábado será realmente na nova criação, no novo mundo que será refeito, será mantido. Por que será mantido? Porque quando Jesus falou assim, lá em Marcos capítulo 2, verso 27, que o sábado foi feito para o homem, isso é muito significativo. Isso diz que o sábado, que é lá na criação, estabelecido por Deus,
para o homem é de Deus, mas foi feito para o deleite, para a alegria do homem na comunhão com Deus. É um encontro marcado especial que o homem tem para com Deus. Então, enquanto o homem existir, porque o sábado foi feito para ele, então o homem é a causa, né? O sábado é o efeito. Significa que na eternidade, existindo o homem, então Deus dará continuidade ao plano original. Tudo que era original de perfeição, e lá no Éden tudo era perfeito, é isso que Deus está dizendo. Isso voltará a ser. Todos os meses e todos os sábados, toda a carne, e o assunto aqui é para toda a carne, todos os povos da terra. Não é para o judeu, não é só para um tempo transitório na terra, é para toda a eternidade. Então, toda parte do decálogo que na nossa situação de pecado se exige mencionar, não terás outros deuses diante de mim, lá no céu não vai precisar se exigir a guarda desse mandamento, porque é óbvio que sempre terá pessoas, sempre o homem agora lá, salvo, terá Deus como o único a ser adorado. Não farás para ti imagem de escultura, na eternidade não terá. Não tomarás o nome de Deus em vão, na eternidade também não terá. Enfim, tudo que a Bíblia fala, isso deixará de existir, que é tendencioso para o homem escorregar e cair e pecar. Porque o homem agora não terá mais essa tendência de pecado. Mas o assunto do sábado, que é um sinal de relevância, de comunhão, isso continuará a existir. E é isso que nós vimos aqui. Virá toda a carne me adorar. Então, quando dizem por aí que o sábado era só para o judeu, era um período transitório, ainda para acrescentar, olha em Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Isaías 56, do verso 1 ao 8, nós lemos assim: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e farei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Está falando de coisa para a eternidade. Então, se diz respeito à eternidade, é a eternidade. Não adianta querer encurtar isso e dizer, olha, é para o povo judeu. A referência é da justiça eterna que estaria prestes a vir. E agora o verso 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Agora veja como o assunto vai se tornar para todos os povos. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, e nem tampouco digo o eunuco, Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escondem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. E escolhem aquilo que me agrada, e guardam a minha aliança. Então, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O verso 6 de Isaías 56 prossegue. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Está falando aqui daqueles que na terra estão observando o seu sábado, agora leva lá para a eternidade. Os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui faz uma referência a todo tipo de adoração que for oferecido ali. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Aqui também aquilo que eu já havia dito de uma referência de Jesus, que há muitos que fazem parte do seu povo, fazem parte do seu aprisco, são suas ovelhas, mas que não estão ali junto com ele, congregando com ele. Então convém chamar, e aqui, através do sábado, que é o selo de Deus que vai alcançar todas as pessoas, está profetizado aqui.
que essas pessoas que hoje guardam o sábado terão esse deleite para a eternidade, né? Então nós temos aqui essa referência, né? Todos os povos de todos os quadrantes da terra são convidados a guardar o sábado. Agora vamos abrir ali, voltando ao mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, que eu havia dito para que você guardasse o texto. Deus começou dizendo assim, Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A palavra lembra-te é significativo, porque nós lemos lá em Apocalipse 7, dos versos 1 ao 3, principalmente o verso 2, que aquele que traz o selo de Deus, o selo do Deus vivo, ele será colocado na testa ou na fronte, lá no verso 3, né? Apocalipse 7, verso 3, 2 e 3, fala que será colocado na testa ou na fronte dos servos de Deus. Aqueles que já fazem parte da igreja, aqueles que já aceitaram Jesus e já têm o Espírito Santo. Esses, com facilidade, irão entender que o sábado é o dia do Senhor. E por que com facilidade? Porque são servos. Então são servos porque já aceitaram o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai fazer eles entenderem, essas pessoas verdadeiras, que realmente pertencem ao aprisco do Senhor, essas vão entender que o sábado pertence realmente a Deus. É um dia singular. E aqui está falando lembra-te, é colocado na fronte, no lóbulo frontal. A partir do momento que a pessoa esquece ou despreza, coloca de lado, ele está em flagrante transgressão a esta lei. Significa que nunca deve esquecer. Deve sempre estar na memória, na mente. E veja só, então, ainda a respeito disso aqui, vamos ver o que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Veja que o selo de Deus deve estar na fronte. E eu estou falando que é o sábado, que foi colocado como selo de Deus. Mas acontece que o selo de Deus é o sábado, sim, mas ele evidencia toda a lei. E Deus, depois de ter dito os seus 10 mandamentos, aqui no capítulo 5 de Deuteronômio, e fazendo referência aos 10 mandamentos, ou seja, toda a lei, aqui no capítulo 6 ele dá continuidade e diz assim, do verso 4 em diante. Deuteronômio 6, 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja, o amar a Deus e também o amar ao próximo não substitui nenhuma parte da lei. Pelo contrário, depois que falou da guarda do mandamento da lei, aqui faz então essa referência. Falou ali dos mandamentos e agora está falando sobre o amor. Porque mandamento, que é uma questão de obediência, é uma questão de obras, e depois fala de amor, que é uma questão de graça. Porque as duas coisas estão de mãos dadas. Quem ama, obedece. E Jesus deixou bem claro isso quando disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Porque o amor e a obediência expressam o mesmo sentimento. Você, na verdade, pode guardar a lei sem obediência. Era o caso dos fariseus, sem amor. Era o caso dos fariseus. Eles obedeciam, mas não amavam. Mas é impossível você amar e deixar de obedecer. E o assunto que nós estamos tratando aqui não é o assunto que Jesus repeliu, que Jesus acusou, desprezou e julgou como sendo algo de origem espúria, que era a atitude dos fariseus. Eram obedientes, você vê lá em Mateus 23, por exemplo. Eles eram obedientes, mas não amavam. Mas o que nós estamos defendendo aqui é o amor que desperta a obediência. E aquilo que Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E veja, então, aqui está falando, depois de ter dito os mandamentos, Deuteronômio capítulo 5, o capítulo 6, então, fala, ouve Israel, verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E agora vai explicar como que é esse amor. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Estas palavras, e para o judeu, os 10 mandamentos é tido como as 10 palavras. E aqui ele está fazendo referência aos mandamentos, as 10 palavras que foram ditas ali anteriormente, no capítulo 5. E aqui então, falando sobre amor para quem ama realmente, aqui ele diz no verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos. Veja, aqui a mão seria como um sinal, significa que todas as suas obras seriam representadas. A mão é um símbolo de obras. Eclesiastes 9, verso 6 e o verso 10, entre esses versos aí, a partir do verso 5 ao verso 10, ali Eclesiastes está dizendo assim, tudo que vier à tua mão para fazer, eu acho que é no capítulo 9 ali, ou capítulo 6, bem, tudo que vier à tua mão para fazer, fazes com toda a tua força, né? Então, ali fala das obras, o que vem à tua mão, e a mão direita é um símbolo das decisões, das realmente as obras que se fazem. E aqui fala, tu atarás estas palavras que hoje te ordeno no teu coração, você deve buscar sentir, amar essas palavras. O verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Em outras palavras, lembra-te. Quando Deus falou lá no Decálogo, lembra-te, significa que aqui está explicando como que isso funciona. Você não deve esquecer em momento algum da tua vida, ao acordar, ao se levantar, ao andar, ao fazer isso, ao fazer aquilo, até anoitecer na hora de dormir, você deve se lembrar dessas palavras. Quais palavras? Os 10 mandamentos. E ali está o sábado. E o verso 8 continua. Também atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. Nós vimos lá em Apocalipse 7 que o mandamento é na fronte, na testa, né? E nós vimos aqui, então, o verso 17 ainda. Deuteronômio 6, verso 17. Diligentemente guardarás o mandamento do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Quando fala diligentemente guardarás, significa que você deve levar a sério, que você deve realmente ser zeloso com aquilo. Não deve alterar, acrescentar, tirar e colocar acréscimos àquilo que Deus falou. Você tem que ser fiel àquilo. Aqui significa o termo diligente. Capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 18, ainda sobre os 10 mandamentos, faz a referência falando assim, Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. É os 10 mandamentos que devem estar na nossa mente, no nosso coração, em toda a nossa vida, né? Nós temos que viver, falar, não devemos esquecer. E o sábado, o quarto mandamento, é o carro-chefe de todos os 10 mandamentos. Porque, continuando o texto, você lê lá, o nosso tempo está meio avançado, mas Êxodo capítulo 20, o verso 8, o verso 9, o verso 11, ali fala que 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Enfim, ali fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas, e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou, por isso abençoou o dia do sábado e o santificou. E ele fez uma referência, novamente, ali no Decálogo, o assunto da criação, o exemplo dado lá no princípio. E por que é o carro-chefe de todo o Decálogo? Imagine só, o primeiro mandamento do Decálogo diz assim, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Você aí pode perguntar, por que eu vou obedecer esse mandamento? O quarto mandamento já explica, está ali no centro da lei. É uma assinatura de Deus que diz, quem está mandando você obedecer isso é o Criador, aquele Deus que é distinto dos outros deuses. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Você pergunta, por que eu vou obedecer esse segundo mandamento? O quarto mandamento explica, porque quem está dando essa ordem é o Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo mais. O terceiro mandamento,
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem é esse Deus, você pergunta? Para que eu respeite a esse ponto. O quarto mandamento explica, é o Criador. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Por que eu obedeceria? Porque é o Criador que está dando ordem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Todo o decálogo, todos os 9 decálogos só tem realmente validade realmente porque o quarto mandamento está ali, inserido no meio do decálogo, dizendo que quem enfatizou isso, quem está enfatizando a observância é o Criador, né? O Deus vivo, aquele que criou todas as coisas. Sem o quarto mandamento, nós não teríamos a identidade do legislador. O quarto mandamento, ali também se encerra as características de um selo. Por exemplo, existia o selo do rei da Itália no passado, do século XIX. Vítor Emanuel III, rei da Itália, no final do século XIX ali, Vítor Emanuel III, rei da Itália. E no selo desse rei, o que tinha? Havia 3 características. A primeira característica, o nome. E qual era o nome dele? Vítor Emanuel III. A segunda característica é a jurisdição, a função dele. Qual é a função, que é a segunda característica? É rei. Então o nome é uma característica de um selo. Ali no caso é Vítor Emanuel III. A segunda característica é a função. O caso dele, lá no selo dele, era rei. E a terceira característica é a jurisdição que ele governa, o local onde ele tem o seu domínio, o seu reinado. Ali no caso a Itália. Então, Vítor Emanuel III, rei da Itália. Aqui temos 3 características que era colocado em um selo. E todos os selos têm que ter esses 3 característicos. Principalmente os selos dos monarcas, dos reis do passado. Esses 3 característicos é imperioso haver. E aqui no quarto mandamento se revelam os 3 característicos de um selo que aponta para o Criador. Porque em 6 dias, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então fala, o teu Deus é o seu Senhor, é o seu soberano. Então, se você o reconhece como o seu soberano, ali nós temos uma identidade. Ele é o soberano. E aonde está então o nome de Deus? Está aí, é Deus. Agora, qual é a função dele? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, para que nós possamos seguir o exemplo. Ali no quarto mandamento está falando isso. Então, significa que ele é o Criador. Deus, Criador. E o que é que a jurisdição? Qual a jurisdição que ele domina, que ele tem autoridade? E ele criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Aí está tudo inserido no quarto mandamento do Decálogo. Agora, você não acha que é um tremendo sacrilégio tirar todos esses característicos que apontam para Deus como Criador, como mantenedor, como também o Salvador? Porque se ele mantém a terra, diz Atos capítulo 17, o verso 27 ao 30 ali, há um verso que diz que nele existimos, vivemos e nos mantemos. Então é em Cristo, em Deus, que ele não só morreu para nos salvar, para nos dar vida, como ele é o nosso mantenedor. Por isso nós temos que reconhecê-lo como o nosso Deus e temos que nos subordinar a ele. Enfim, nós temos aqui esses 3 característicos que apontam para o sábado do Decálogo como sendo o selo do Todo-Poderoso, o selo de Deus. Agora, dizer que Jesus veio abolir o sábado é um sacrilégio tremendo. Ele veio jogar por terra o único mandamento que aponta para Deus como Criador. Como pode caber na cabeça das pessoas pensar desse jeito? O único mandamento que ele fala, que ele colocou lá no Éden, de uma forma antes de existir o pecado, porque depois da entrada do pecado vieram os outros 9 mandamentos para manter o homem em conformidade com o coração de Deus, mas o único mandamento que veio antes da entrada do pecado é o sábado, e aquilo que a Bíblia defende que dará continuidade na eternidade. Os homens aqui na terra estão dizendo que caducou
e agora Jesus vem ensinar uma outra lei, né? Deus vem ensinar uma outra coisa. Bom, os homens estão atentando sim contra uma autoridade de Deus. É aquilo que aponta para Deus como Criador, e aqui o quarto mandamento diz bem esta verdade. E veja que o sábado ele é tido como uma aliança. Para você entender isso, abra lá em Romanos, capítulo 2, você vai ver que existe uma lei moral que Deus colocou nos genes dos seres humanos. Romanos capítulo 2. Essa lei moral, eu citei isso já no encontro aí passado, e ela diz respeito à sensibilidade, à percepção sobre o certo e o errado. Então Deus colocou na genética humana, em nenhum ser vivente, em nenhum animal, em criatura alguma neste mundo, a não ser o ser humano, possui esta lei moral no seu código genético, que é o senso do certo e do errado. Eu vou ler aqui e você vai entender como isso funciona. E você vai entender a explicação que eu vou dar em cima do sábado, lá do Decálogo. Mas preste atenção no que diz aqui Romanos 2, a partir do verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então tem pessoas que pecaram sem lei, sem conhecimento da lei, então elas vão perecer. Deus não vai julgar, porque o julgamento Deus só cobra aquilo que ele deu, aquilo que chegou ao alcance das pessoas. Inclusive em Atos capítulo 17, ali dos versos 27 ao 30, entre esses versos, mesmo na menção que eu falei que em Deus existimos, vivemos e nos movemos, então entre esses versos ali, Atos 17, verso 30, ali está escrito que Deus não levará em conta os tempos de ignorância. Então, se a pessoa viveu sem conhecer a lei de Deus, a verdade de Deus, e pecou, veja, sem conhecer ela pode pecar. E pode pecar como? Porque existe no seu código genético o senso do certo e do errado. Isso até o homem mais primitivo, o mais ignorante, o mais inocente, né, que tenha a mente em bom funcionamento, mas que seja inocente, essa pessoa sabe discernir o certo do errado. Por causa dessa lei natural que Deus colocou na genética humana. Então, a pessoa que pecou, ou seja, transgrediu, violou a sua consciência, fazendo uma coisa errada, aí que está o pecado. Então ela vai morrer, mas Deus não vai cobrar como aquela que conheceu o Criador. E aqui continua, o verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, eles não têm lei, o conhecimento, mas eles têm uma lei da genética que eu estou falando. Eu já vou explicar aqui melhor usando o livro de Salmos. Então, aqui eles podem obedecer essa lei. O verso 15 continua. Esses que obedecem, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, todos hão de ser julgados. Todos os seres humanos. Só que Deus é justo e ele não leva em conta os tempos de ignorância. Mas existe essa lei do certo e do errado. E essa lei é a lei do amor. E às vezes quando a pessoa está lá, longe da Bíblia, longe de conhecimento, qualquer conhecimento de Bíblia, lá do outro lado do mundo, numa ilha, no local afastado, um local remoto, mas ela segue os impulsos do coração, que é aí que Deus colocou, e ali está a consciência que Deus vai cobrar, essa pessoa está guardando a lei. E tem pessoas que não conhecem a verdade e violam essa lei. Mas Deus não vai cobrar essas no dia do juízo, como vai cobrar daqueles que conheceram a Bíblia e viraram as costas à lei de forma consciente. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, verso 26. Inclusive, eu recomendo você analisar muito bem Hebreus 10, verso 26, porque esse texto ele é muito
ele é muito pesado para a pessoa que brinca com as coisas de Deus. Mas veja, quem são esses que vão ser considerados guardadores da lei, mesmo sem ter conhecido a lei? E que vão ser salvos como se tivesse conhecimento. Abra lá em Salmos capítulo 15. Ali está fazendo uma referência a um povo especial. E diz assim, capítulo 15, do verso 1 em diante. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E agora responde, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua. Isso está na genética de todo ser humano. Não faz mal ao próximo. Não lança injúria contra o seu vizinho. Até um índio percebe que isso é o certo a fazer. O versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui está uma pessoa íntegra de caráter e aqui foi descrito aquilo que está na genética humana. Não explicou teologia, conhecimento detalhado sobre Deus, mas fez o certo na sua inocência, obedecendo esses impulsos que existem no seu ser. Então essa pessoa será levada para o céu. Salmos 24 também. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes. A estabeleceu. Agora o verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Agora explica o verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Verso 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Veja, e essas pessoas, no verso 6, ainda continua. Tal é a geração dos que buscam, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aqui continua fazendo um reconhecimento de pessoas que buscam a verdade, buscam conhecer o seu Deus, mas não conhecem por falta de oportunidade. Uma coisa é não conhecer por negligência, por falta de vontade. Outra coisa é não conhecer por falta de oportunidade. Então, aqui nós temos pessoas que Deus há de considerar como guardadores da lei, pessoas que fizeram bem. Essas pessoas, quando conhecem a Cristo, e mesmo sem conhecer, no caso ali, por serem salvas, elas são seladas pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está ali fazendo, convencendo essas pessoas. Não importa se a coisa seja na simplicidade, longe da verdade que nós temos, que é a Bíblia, por mais que elas não conheçam por falta de oportunidade, é o Espírito Santo que impulsiona essas pessoas a obedecerem a lei moral que está prescrita no código genético dela, que é a obediência àquilo que a consciência lhe diz. O Espírito Santo fala a consciência de todos os seres humanos. E conforme ele vai tendo mais luz, mais Deus há de cobrar para essa pessoa. Enfim, aqui nós temos um grupo de pessoas que será selada e o Espírito Santo está trabalhando com essas pessoas, mas nós estamos verificando os que vão receber o selo de Deus conforme apontado no Apocalipse, né? São aqueles que guardam a lei de Deus na sua íntegra. E por isso que nós vemos ali, veja agora Tiago capítulo 2, nosso tempo já está avançando e eu tenho que fazer meio na rapidez aqui. Tiago capítulo 2, verso 10 ao 12, diz assim, o verso 10 diz assim, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Né? Então, se você transgride um, você é culpado de todos. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E agora dá um conselho, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E o verso 13 fala, veja, nós seremos julgados pela lei. E aqui está chamando a lei do decálogo,
porque a referência aqui foi a lei do decálogo, né? Não matarás, não adulterarás. E agora o verso 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, e sempre você vai ver referência aos 10 mandamentos, porque todo 10 mandamento é uma lei de amor, né? E é nesse sentido que faz referência aqui ao amor, à prática do amor e também o juízo. E o que importa para nós aqui, ó, o verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Nós seremos julgados por essa lei, porque a referência aqui é a lei dos 10 mandamentos. Para confirmar isso, vamos lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14 diz assim: ora, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Né? Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo, e aqui é o caso de todos os homens. Os homens serão julgados por essa lei. É por isso que lá no santuário celestial, por exemplo, você vê em Apocalipse capítulo 11, verso 19, abriu-se o tabernáculo e foi vista a arca de Deus. E a arca de Deus, Deus se manifestava em cima dessa arca entre o povo de Israel, e ali havia a tampa da arca, o propiciatório, e havia os 10 mandamentos ali, e Deus, no seu Shekinah, no seu brilho, na sua glória, se manifestava sobre aquela arca, para dizer que o fundamento do seu governo, porque ele é um rei, e todo rei tem uma lei, tem uma constituição, e ali o fundamento, a base do seu reino estava ali, e ele se portava, ele se manifestava ali sobre a arca, e foi vista essa arca lá no céu. E aqui então está dizendo, né, todos os homens serão julgados por essa lei, que está lá no céu. Apocalipse 11, verso 19. E aqui é dever de todo homem, mas Satanás tem os seus obreiros da iniquidade, que estão tentando afastar a atenção dos homens, e diz que o homem pode viver conforme o coração dizer, conforme os impulsos o levarem a viver, viva conforme quiser, né? E nós vamos analisar isso nos próximos encontros, e assim estão levando os homens a virarem as costas à lei de Deus, e do jeito que usou os fariseus para criar o sábado naquele tempo, um sábado espúrio que não era o sábado de Deus, e Jesus teve que conflitar contra aqueles fariseus, aqueles líderes espirituais do passado. Hoje, o sábado que está sendo também evidenciado não é o sábado de Deus, é o sábado do mesmo inimigo que Jesus enfrentou, é o sábado do próprio Satanás, porque se não é de um jeito, é de outro. Hoje o sábado a ser defendido pelo mundo todo é o domingo. Eles rotulam o primeiro dia da semana, que sempre foi um dia que serviu para homenagear Baal, homenagear Bel, Sicut, e todo aquele panteão das divindades solares. Era usado o dia de domingo, o primeiro dia da semana, para homenagear os deuses que Deus condenou na Bíblia, né? E hoje está sendo usado para dizer que é o dia do Senhor, o dia da família, o dia da terra, e nós vamos analisar como que o mundo está se unido com base nesta fé espúria. Não é uma fé bíblica. Este domingo, eles estão rotulando como sábado. Então, no tempo de Cristo, não foi o sábado de Deus. Satanás usou os fariseus para ensinar o sábado das tradições, o sábado do fardo. E agora, o sábado que está sendo ensinado é também um sábado espúrio. É o primeiro dia da semana, não tem nenhuma autoridade bíblica, mas os homens trabalham, estão procurando se unir com base na observância desse dia. Mas Deus deixou bem claro, Deus há de julgar todos os homens com base na guarda dos seus mandamentos. Todos os mandamentos, e o sábado é o que enfatiza este assunto. Para terminar, vamos ver se o nosso tempo nos favorece. É como se Deus colocasse ali no jardim do Éden a árvore da ciência do bem e do mal, e ele realmente falou para o casal: o dia em que comerdes certamente morrerás.
Não havia nada de repugnante, não havia nada de venenoso naquele fruto, mas era uma ordem de Deus. E a essência moral de todo o comportamento do homem, o comportamento moral, diz respeito a obedecer sem questionar. Adão e Eva não precisavam ter uma luz clara, e Deus nem explicou detalhadamente por que eles deveriam deixar de comer aquele fruto, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, lá do Jardim do Éden. Deus não deu justificativa, simplesmente deixou claro que era proibido. O assunto do sábado, os homens querem achar uma resposta plausível. Bom, eu não vejo sentido, agora sim que Jesus morreu, eu vejo sentido. Então, se ele ressuscitou, morreu e ressuscitou no domingo, agora eu vou dar, porque eu entendo, porque eu vejo, eu vou homenagear o domingo, e assim eles escolhem o domingo para guardar, e o sábado, porque não vê uma, uma luz plausível, não vê um sentido real. Por que guardar o sétimo dia da semana? Posso guardar qualquer dia. E se o mundo está guardando o domingo, por que eu vou ficar com o sábado? Então, sendo que eles não enxergam um motivo plausível para guardar o sétimo dia, e assim então eles se rebelam contra a lei de Deus, e Satanás faz eles criarem um monte de especulações, de filosofias, de conceitos para rodear e evitar guardar o sábado, tão evidenciado na Bíblia, mais de 1000 referências mandando guardar o sábado. Todos os versos do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, todos os versos, de forma direta e indireta, fala da importância da lei de Deus na sua totalidade, e o sábado está ali para mostrar que é o Criador, que é o mantenedor, enfim. Os homens estão dizendo que isso já caducou, que isso já ficou para trás, e só nos resta agora o próximo programa para darmos continuidade. Eu não quero ter pressa de explicar todos esses assuntos, detalhar eles, porque nós precisamos ser minuciosos para que fique bem entendido sobre esse tema importantíssimo, que tem a ver com o selo de Deus e o sinal da besta. Portanto, por hora, nós vamos ficar por aqui. Eu peço que você pense nisso, porque no próximo encontro nós vamos continuar, e se não der para já entrarmos no assunto do sinal, porque eu vejo que é muito extenso, é mais do que eu imaginava, aí nós vamos, nessa sequência aí, você ficará esclarecido sobre o sinal da besta e tudo ficará muito bem explicado para você. Eu agradeço a tua presença e peço que Deus te abençoe, que você pense nisso, e até o próximo encontro. Até lá.